Salve, salve galera! Aqui professor Guilherme Rezende e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta mega operação do Rio de Janeiro e o papel do Ministério Público nas próximas providências. Então, se você quer entender a dinâmica da atuação do Ministério Público em relação a essa operação, acompanhe o vídeo até o final. Aproveita para seguir o canal do Estratégia Carreira Jurídica, ativar o sininho para novas notificações e não se esqueça, nós estamos em mês de Black Friday e agora é a hora de você vir estudar conosco aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Galera, contextualizando esta mega operação. É uma operação que foi realizada no Rio de Janeiro e que resultou, segundo a imprensa, em mais de 111 mortes, dentre elas 4 policiais. Também resultou na apreensão de várias armas, pessoas feridas, enfim, os números que foram trazidos por essa operação, eles são realmente assustadores. Eles demonstram aí o impacto da magnitude da atuação do Estado no combate, a facções, ao crime organizado, mas também expõe um dado que nos causa um espanto, que é o número de pessoas mortas em confronto com a polícia. Desperta também aí uma correlação com a DPF número 635, no qual o STF apreciou a situação das favelas lá no Rio de Janeiro. Grosso modo, esta ADPF foi proposta com o intuito de estabelecer algumas diretrizes para a avaliação da letalidade policial, de controle da atuação das polícias nessas operações e nas incursões feitas em determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro. E ela foi resultado, como todos devem saber, de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Favela Nova Brasília. Na verdade, foram 2 incursões feitas pela polícia, que resultou também em morte, estupro, e o Brasil ganhou um puxão de orelha da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque não investigou, violou e processou estas violações de direitos humanos. Em outras palavras, o Brasil não descobriu e puniu as pessoas responsáveis por essas violações de direitos humanos. Aqui não estamos fazendo nenhum juízo de valor a respeito dos erros ou acertos da operação, apenas comentários jurídicos para contextualizar vocês em relação à atuação do Ministério Público. E a atuação do MP, como se dará nesse contexto? Quando a gente estuda o Ministério Público, a gente lembra que nós temos uma gama de atribuições gigantesca. Lá no artigo 127 diz que nós somos instituição essencial à função jurisdicional do Estado, permanente, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, etc, etc, etc. E no 129 existe ali correlacionado uma série de funções específicas que são típicas do Ministério Público. Então, a nossa atuação poderá ocorrer em várias frentes, como, por exemplo, no combate ao crime organizado, como, por exemplo, investigando, processando e punindo as irregularidades apuradas. Foram encontradas várias armas de fogo, inclusive armamento pesado, resultará na responsabilização criminal das pessoas que estão envolvidas com estas infrações penais. Também a atuação do Ministério Público poderá ocorrer no âmbito dos direitos humanos para proteger, para dialogar com a comunidade, entender quais são os anseios, quais foram os pontos afetados. Bom lembrar que o Ministério Público tem a atuação de zelar pela regularidade dos serviços de relevância pública. Então, o Ministério Público pode atuar também nesta frente. Mas talvez aqui a mais importante de todas as atuações do MP seja aquela destinada a exercer o controle externo da atividade policial. Nesse ponto, eu preciso voltar rapidamente com vocês na DPF número 635, que a gente já mencionou aqui. Essa DPF foi proposta para apurar a omissão do Estado do Rio de Janeiro, a adoção de medidas para redução da letalidade policial. E ela, como eu mencionei, ela advém aí da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E ali foram determinadas uma série de medidas para o controle e monitoramento da atuação das polícias no âmbito destas incursões realizadas em determinados locais no Rio de Janeiro. Trouxe, então, regras operacionais que devem ser observadas e fixou ali algumas premissas em relação ao Ministério Público, reforçando a sua competência investigatória, nos termos do artigo 129, inciso 7, reafirmando a sua atuação no combate ou no controle externo da atividade policial e também
estabeleceu ali a criação de protocolos próprios de accountability e relatórios públicos semestrais a serem elaborados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então vejam que nesse contexto entregou-se ao Ministério Público uma importantíssima missão, que é realizar este controle externo da atividade policial. E aqui é bom lembrar que o controle externo ele não se confunde com uma corregedoria das polícias. O Ministério Público não é corregedor das polícias civil ou militar, mas ele tem a obrigação legal, constitucional, de fiscalizar a atuação destas polícias, para garantia, sobretudo, dos direitos e garantias, principalmente porque o Ministério Público ele é o destinatário imediato destas investigações conduzidas pelas polícias e, nesse contexto, precisa dialogar institucionalmente com as polícias. Então, nós temos uma resolução no âmbito do Ministério Público, que é a resolução 279 do Conselho Nacional do MP, que vai disciplinar o que o Ministério Público deve exercer esse controle externo da atividade policial. E ela lá no artigo 3º, inciso 1, vai dizer: o controle externo tem como objetivo manter a regularidade e adequação dos procedimentos empregados na atividade policial, bem como a integração das funções do MP e das forças de segurança voltadas para a persecução penal e o interesse público, atentando especialmente para, inciso 1, o respeito dos direitos fundamentais e a preservação dos direitos humanos assegurados na Constituição, nos tratados e convenções internacionais e nas leis. Então, a atuação do Ministério Público, ela se dá com o propósito de zelar pelo exercício de todos esses direitos e garantias fundamentais. Porque nós somos subscritores de tratados internacionais que dizem que o Brasil deve respeitar direitos, garantir direitos, em especial no que tange à tortura. Não deve dispensar tratamento que represente tortura a ninguém. E ao Estado incumbe não só não torturar, como fiscalizar, investigar, processar e punir essas situações que representem violação. E nesse ponto, essas obrigações processuais positivas, o Ministério Público exerce um papel crucial, porque ele vai ser a mola propulsora nessas investigações e, de sorte, na persecução penal como um todo. E por que a mola propulsora? Porque também no caso Favela Nova Brasília, e esse entendimento se repetiu no caso Honorato, que também foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, entendeu-se que polícia não há de investigar polícia. Isso há de ser feito por uma instituição que está fora da polícia, para garantir, assim, a isenção e a imparcialidade das investigações e evitar qualquer conversa, no sentido de que houve ali uma passada de pano, por assim dizer. Então, o MP surge como uma instituição que deve ser a responsável por realizar essas investigações. Inclusive, nós temos normativa do CNMP, a Resolução 310 de 2025, que regula a atuação do Ministério Público na investigação da morte, violência sexual, tortura, desaparecimento forçado de pessoas e outros crimes ocorridos em decorrência ou no contexto de intervenções dos órgãos de segurança pública. Então vejam aí que o CNMP tem uma preocupação muito grande com a atuação do MP nestas situações, justamente para não deixar passar batido nada ou nenhuma irregularidade que tenha porventura ocorrido. E é bom lembrar que não só as polícias estão sujeitas a esse controle externo da atividade policial, mas todas as forças nominadas no artigo 144 da Constituição Federal. Isso que consta dessa resolução 279 do Conselho Nacional do MP. Também o controle externo realizado pelo MP, ele ora é realizado de forma difusa por todos os membros, como de forma concentrada. Pode haver uma promotoria especializada no exercício deste controle externo da atividade policial. E aí vem a pergunta: MP estadual ou MP federal? Quem é que vai atuar nessas situações? Me parece que, como a situação envolve infrações penais de competência da Justiça Estadual, forças de segurança estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, a investigação ficará a cargo, o exercício do controle externo ficará a cargo do Ministério Público Estadual e não do Ministério Público Federal. É claro, se não cumprirem o seu dever de casa, pode haver aquele incidente de deslocamento de competência, e aí a competência passa para a Justiça Federal e podemos pensar aí na intervenção da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, mas por hora me parece que de fato quem deve exercer essa competência, essa atribuição é o Ministério Público Estadual. Vejam então que nós atuamos em várias frentes para tutelar os direitos humanos, seja aqui para atendimento dessa população vulnerável, seja aqui para investigar, processar
e punir essas violações todas que ocorreram, seja por excesso policial, seja contra os policiais, né? Porque nós tivemos aqui 4 policiais alvejados no âmbito dessa operação e quem realizou esses disparos, quem praticou esses crimes, também haverá de ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Também situações de encontro de arma de fogo, droga, todas essas irregularidades serão processadas, né, por assim dizer, pelo Ministério Público. É isso aí, galera. Espero que tenham entendido aí, principalmente essa parte do controle externo da atividade policial, que é uma das nossas importantes missões na ordem jurídica brasileira. Quero que vocês comentem aqui embaixo, sugiram próximos temas para a gente falar nos próximos vídeos. E não se esqueçam, galera, estamos em mês de Black Friday. Aproveite as promoções. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.